dentro de todo o aspecto, de todo o processo de preparação pré-M&A, a questão de organização de processos, a questão de você estabelecer bons padrões de tecnologia para que o processo de transferência ele seja o mais suave possível, e naturalmente a compradora, ao adquirir, vai capturar essas sinergias. Mas eu vejo também, Edu, e você tem bastante experiência com isso, a importância dos aspectos de governança, porque normalmente o que a gente vê que a grande maioria das empresas elas são empresas familiares, né? Na sua segunda ou em algumas delas até terceira geração. Algumas delas já se atentaram para todo o processo de governança, mas sem dúvida nenhuma essa estruturação do modelo de gestão e até o desenvolvimento de um planejamento estratégico, enxergando o horizonte de posicionamento, de crescimento, enfim, acaba sendo algo fundamental para você poder até ser direcionado dentro de um né? Faz sentido isso? Não, faz sentido, sim. Faz muito sentido, porque o que acontece, né? Hoje, quando a gente fala alguns termos, por exemplo, governança, compliance, ESG, a gente pensa sempre nas empresas grandes, formidáveis, multinacionais e exemplares ali. Mas hoje, isso permeia o mercado todo, porque mesmo uma empresa que cresceu muito de facilities, quando começa uma rodada aí de aquisição de empresas ou algum movimento mais estratégico ainda, e traz para perto, por exemplo, um fundo de investimento. O fundo de investimento, ele acomoda interesses de investidores capitalistas que exigem que eles saibam muito bem onde eles estão colocando dinheiro e tudo mais. Então, já existe ali um primeiro choque ali entre o investidor nessas grandes empresas que exige algumas coisas ali. Principalmente quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de governança corporativa, de um mínimo de standard ali que permita que o investidor capitalista tenha uma visibilidade do que está acontecendo com a empresa onde ele colocou o dinheiro. E aí a Ellen passou por isso, né? Estando do lado da empresa menor que foi adquirida. Se a empresa menor não tem nenhum fit com isso, nem com compliance, nem com governança corporativa, nem com boas práticas, vamos chamar isso tudo de boas práticas, que é o mínimo, que é você ter uma contabilidade organizada, que é você ter um demonstrativo financeiro que você possa olhar, que você tenha consciência dos seus contratos, do seu caixa, de como que você segrega a vida dos sócios da vida da empresa. Se você fala essa língua enquanto empresário de médio porte, você já se torna naturalmente atraente para alguém que queira comprá-lo. E mais, você facilita muito a etapa, você facilita muito algumas etapas, porque dá para a gente dividir o processo assim, na preparação da empresa média para ser vendida, na negociação, na compra da empresa de fato e no logo após, porque depois da compra ainda tem aquele período onde o comprado fica dentro da empresa. Se ele não pensa com a cabeça minimamente organizada e compatível com essas boas práticas, é muito complicado esse choque cultural. Isso pode colocar tudo a perder. Pode colocar tudo a perder para ele, pode colocar tudo a perder para quem o comprou. Então, essa compatibilidade, Ale, que você bem colocou, ela tem que ser mínima, apesar de sabermos que, como a Ellen bem colocou, muitas empresas de médio porte, se não a maioria delas, são empresas de dono, são empresas do fundador. O fundador tem cultura própria, tem anseios próprios, tem um racional próprio de como conduzir o próprio negócio, mas isso dá para compatibilizar de uma forma mínima que viabilize um negócio de uma operação de compra. Isso é muito importante. Quando a gente fala de operações de fusão, que a gente também vê acontecendo, essa compatibilidade tem que ser maior ainda. E nesse momento lá, nesse tipo de estrutura, fusão de empresas, um mediador imparcial é muito importante. Sem esse cara, normalmente acaba parecendo que um lado vai prevalecer sobre o outro e operações, por mais complexas, financeiramente falando, contratualmente falando, operações são relações humanas que começam com um aperto de mão de bom dia até o aperto de mão, negócio fechado, muito obrigado. Então, a gente não pode, não deve deixar que os ânimos
ultrapassem determinados limites, por isso que os interlocutores devem ser muito hábeis para servirem de amortecedores ali, de colocações de um lado para o outro e do outro para um no curto prazo e na compatibilização das culturas e dos anseios de cada parte. Então, é importante, sim, esse ponto que você falou, Ale, fundamental, governança, compliance, relações humanas, ética na hora de fazer os cortes e de fazer as composições. Então, tudo isso é a essência do M&A, que é muito mais do que uma ciência exata, tem muito de ciência humana aí no meio.